Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começar esse dia bem informados. Pega o cafezinho que chegou a hora de conferir comigo quais são os assuntos que estão em jogo nessa terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques deste 23 de janeiro. Lula sanciona o orçamento de 2024 com vetos de mais de 5 bilhões e meio de reais em emendas. Às vésperas de mais uma prévia, a falsa ligação automática de Joe Biden pede que eleitores de New Hampshire fiquem em casa. Autoridades investigam o caso. Israel propõe trégua de 2 meses em Gaza em troca da libertação total de reféns. E ainda, a Rússia se diz pronta para uma solução pacífica na guerra da Ucrânia, mas rejeita propostas ocidentais. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, para começar o nosso jornal, vamos dar uma volta por esse Brasil e checar o clima de alguma região através da tecnologia, através de uma câmera. Hoje nós vamos observar Brasília, no Distrito Federal. Antes de te contar como fica o tempo de fato em Brasília, vamos destacar que a capital federal está em alerta amarelo para chuvas intensas. A cor é categorizada como a primeira entre 3. Temos o amarelo, o laranja e o vermelho, com o amarelo sendo o alerta mais leve, mas mesmo assim é bom a gente manter os cuidados porque áreas de risco ainda podem ser bem afetadas. Por lá, como podemos ver, o clima está fechado, com temperaturas mais baixas. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 26. Esse céu fechado, cheio de nuvens, deve marcar aí toda essa terça-feira. A chuva pode cair, então, a qualquer instante. Então, a gente sempre reforça o alerta para você ficar de olho, andar com um guarda-chuva e ficar atento às áreas de risco. Bom, o governo federal publicou o orçamento de 2024 com veto de mais de 5 bilhões e meio de reais em emendas de comissão. A lei orçamentária anual foi sancionada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União. Todo o restante do texto foi aprovado pelo Congresso Nacional. O veto nas emendas de comissão de 5 bilhões e 600 milhões de reais foi justificado pela redução de dotações de despesas primárias que haviam sido programadas pelo Poder Executivo durante a tramitação do orçamento no Legislativo. Segundo o governo, parte dos recursos que estavam programados pelo Executivo acabou sendo direcionado para emendas de comissão permanente do Senado, da Câmara e da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional. Pelo texto aprovado no Congresso Nacional, as emendas ocupariam até 16 bilhões de reais do orçamento de 2024. O veto que atinge as emendas de comissão ainda deve ser analisado pelo Congresso na volta do recesso no dia 5 de fevereiro, podendo ser mantido ou derrubado. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é de 5 trilhões e 400 milhões de reais. Desse total, 2 trilhões de reais serão direcionados para o orçamento fiscal, excluído o refinanciamento da dívida pública federal. 1 trilhão e 600 irá para o orçamento da Seguridade Social e 1 trilhão e 700 irá para o refinanciamento da dívida pública federal. E para evitar que o Congresso derrube o veto, o governo Lula promete plano para reverter o corte em emendas, evitar, é claro, uma nova crise. Em ano eleitoral, há uma pressão para que parlamentares destinem dinheiro para suas bases antes das campanhas municipais. Bom, e a saúde pública ainda segue sendo um problema a ser resolvido. Um levantamento mostrou que em São Paulo, a fila de exames cresceu 52% em 2023. A capital paulista tem agora 445 mil pessoas à espera de atendimento. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Marcos Marinho. Os anos passam e a saúde pública segue sendo um desafio para os governantes. A lista de espera para consultas e exames só aumenta. Um exemplo é a endoscopia, que atualmente conta com uma lista de espera de 97 mil pessoas, um aumento de 72% em comparação com o ano anterior. O levantamento também mostrou que, no mesmo período, cerca de 502 mil pacientes não foram atendidos na rede municipal paulista.
o principal motivo associado ao paciente como faltas e remarcações, que representam 98,5% de todos os exames não realizados. Contudo, na contramão do aumento, os exames de ressonância e oftalmológicos caíram na cidade. Em 2022, pouco menos de 34 mil pessoas estavam na fila para a realização de ressonâncias, mas em 2023, esse total caiu para pouco mais de 10 mil, uma diminuição de 70% em um ano. Mesma situação dos exames oftalmológicos, que caíram de 7.500 para 6.800 pessoas na fila, uma queda de 9% frente ao ano anterior. Questionada sobre essa condição, a Prefeitura de São Paulo informou que vem trabalhando na construção de novas redes de saúde pública e na contratação de novos especialistas. Além disso, a Prefeitura informou também que vem empregando esforços para melhorar a qualidade no atendimento de saúde à população. E subiu para 8 o número de vítimas do naufrágio na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Pescadores encontraram os corpos de uma criança e um homem próximos à ilha de Maria Guarda, onde aconteceu a festa em que os passageiros do barco estavam. A Polícia Civil investiga se houve excesso de passageiros no veículo. A embarcação comportava apenas 10 passageiros e um tripulante. Segundo a Marinha do Brasil, o barco não era habilitado para uso comercial. O piloto do barco foi identificado e deve prestar depoimento. A embarcação fazia o trajeto da ilha Maria Guarda para o terminal marítima Madre de Deus, que fica em uma região turística que registra alto movimento nesse período do ano. E mais de 1 milhão de motoristas ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório para manter a carteira de habilitação. E o prazo, gente, está acabando. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, realizou um levantamento no país e mostrou que 1.049.000 motoristas das categorias C, D e E ainda não realizaram o exame toxicológico. O prazo para regularizar a situação é até o próximo dia 28 deste mês. Os condutores de caminhões e ônibus que estão com o teste vencido ou ainda não realizaram, é melhor correr. Caso não seja feito, a multa aplicada é de R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O levantamento foi enviado ao setor de toxicologia da rede de laboratórios privados Hermes Pardini, que faz parte dos estabelecimentos credenciados para a realização do teste, que consegue detectar o consumo de substâncias psicoativas até 90 dias anteriores à sua realização. A lei com os prazos e obrigatoriedade do teste toxicológico mudou. O presidente Lula sancionou em julho do ano passado a lei que retoma a obrigatoriedade do exame para condutores profissionais. Segundo a legislação, o exame precisa ser realizado a cada 30 meses. Até então, em 2022, o presidente Jair Bolsonaro havia editado uma medida provisória suspendendo a exigência da multa até julho de 2025. Vale ressaltar que a lei estabelece que condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos incorrerão em infração gravíssima se não realizarem o exame dentro do prazo determinado. Antes do intervalo, vamos dar mais uma volta por esse Brasil. Dessa vez, vamos observar mais ao nordeste do país e conferir o clima em Guamaré, no Rio Grande do Norte. Por lá, gente, a temperatura oscila bastante nessa terça-feira, com mínima de 25 e máxima de 32 graus. Vemos agora poucas nuvens no céu, mas elas devem aumentar ao longo dessa manhã. Tem previsão de chuvas na parte da tarde e também da noite. Ao contrário de Brasília, o Rio Grande do Norte não está com nenhum alerta para chuvas fortes, ou seja, elas devem cair, mas com menos intensidade. Veja a seguir, Israel propõe trégua de 2 meses em Gaza em troca da libertação total de reféns. E ainda, Rússia se diz estar pronta para uma solução pacífica na guerra da Ucrânia, mas rejeita propostas ocidentais. A gente volta já já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas 43 minutos pelo horário de Brasília. Vamos de destaques internacionais agora. Operações de resgate mobilizam socorristas na região chinesa de Xinjiang depois que um terremoto de magnitude 7.0 atingiu a fronteira montanhosa entre a China e o Quirguistão. De acordo com a agência estatal, as autoridades locais enviaram uma equipe para o epicentro do terremoto. Vamos ver. Operações de resgate mobilizam dezenas de socorristas na região. O tremor foi registrado pouco depois das 2 horas da madrugada pelo horário local, a 13 quilômetros de profundidade, na região chinesa de Xinjiang. Em Bishkek, capital do vizinho Quirguistão, o sismo fez as paredes tremerem e a população fugiu de casa para se refugiar na rua. As emissoras de televisão da Índia noticiaram fortes tremores na capital Nova Delhi, situada a cerca de 1.400 quilômetros de distância do epicentro. Após o primeiro tremor em Xinjiang, foram registradas 3 réplicas na região. Ainda não havia informações sobre vítimas na região montanhosa e rural onde ocorreu o terremoto. Nós vamos falar agora um pouco sobre a situação na faixa de Gaza. Como foram os últimos dias e os desdobramentos desse conflito que já dura mais de 100 dias. Bom, no domingo, Hamas propôs o fim da guerra em troca da libertação dos reféns, um pedido que foi negado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ontem, segunda-feira, um grupo de familiares desses reféns invadiu uma sessão do Comitê Parlamentar em Jerusalém, exigindo que os parlamentares façam mais pelas pessoas que foram pegas pelo Hamas. Em busca de ajudar essas pessoas a voltarem para suas casas, Israel propôs então uma trégua de 2 meses que incluiria também a troca de prisioneiros palestinos. Vamos ver. O pedido do Hamas de acabar com a guerra foi a condição para qualquer acordo feito com Israel. Os países árabes finalizaram a proposta para o pós-guerra na faixa de Gaza, que criaria caminho para estabelecer um Estado palestino em troca do reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita. As 2 sugestões foram negadas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que declarou que é contra a solução de 2 estados para o conflito entre o grupo extremista e Israel. Em resposta à negativa do premier, familiares dos mais de 100 reféns que estão nas mãos do Hamas invadiram uma reunião no parlamento israelense para pedir medidas mais efetivas e negociações que garantam a segurança e libertação dos seus familiares. O grupo, com cerca de 20 pessoas, carregava fotos e cartazes com frases como: "Vocês não podem continuar sentados enquanto eles estão morrendo." Os manifestantes também estão acampados na frente da casa de Netanyahu e, segundo fontes, desta vez, os agentes de segurança que costumam agir rapidamente para evitar essas invasões ficaram parados durante os atos. Israel tentou encontrar formas de libertar seu refém e a última proposta feita até o momento é de uma trégua de 2 meses na guerra na faixa de Gaza em troca da libertação dessas pessoas. Informações obtidas pelo alto escalão sobre discussões da negociação dizem que o premier enviou ao Egito e ao Catar, principais mediadores, a proposta de trégua, que incluiria também uma troca por prisioneiros palestinos que seriam libertados. A nova proposta apresentada por Israel incluiria a libertação de todos os reféns vivos e a remoção dos mortos, e seria dividida em fases que poderiam durar até 2 meses. A primeira libertação seria das mulheres, homens com mais de 60 anos de idade e os reféns com saúde grave. A fase seguinte envolveria a libertação de pessoas com menos de 60 anos, militares e reservistas, e a devolução dos corpos das dezenas de mortos que ainda estão mantidos na faixa de Gaza. Enquanto isso, Estados Unidos e Reino Unido seguem com os ataques no Iêmen. A informação foi divulgada inicialmente pela agência de notícias dos rebeldes Houthis na madrugada de terça-feira, à noite de segunda aqui no Brasil e depois confirmada pelos 2 países. Os 2 países declararam em um comunicado conjunto que lançaram ataques contra 8 alvos Houthis no Iêmen, em resposta aos contínuos ataques dos rebeldes contra o tráfego internacional e comercial, assim como contra navios de guerra que passam pelo Mar Vermelho. Segundo a emissora Al-Masira dos Houthis, 4 ataques tiveram como alvo a base militar Al-Dailami, ao norte da capital Sanaa, controlada pelos rebeldes.
Desde novembro, os Houthis atacam o que consideram ser navios ligados a Israel no Mar Vermelho em solidariedade com os palestinos de Gaza, perturbando o tráfego marítimo e levando os Estados Unidos e o Reino Unido a realizarem ataques em retaliação. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o país está pronto para uma solução pacífica para o fim da guerra na Ucrânia, mas não com as propostas feitas pelo Ocidente. Em Kiev, o primeiro-ministro polonês afirmou que a guerra travada no leste europeu é a luta do bem contra o mal. O chefe da diplomacia russa também acusou os Estados Unidos de lucrarem com a guerra no leste europeu. Washington é o principal aliado de Kiev na luta contra Moscou e já disponibilizou mais de 40 bilhões de dólares em ajuda às tropas ucranianas. Deixe-me lembrar que nós nunca recusamos a última proposta e sempre permanecemos abertos a negociar. Não para manter o regime de Kiev no poder e satisfazer suas fantasias, mas sim para superar o legado deixado por este governo, a devastadora destruição do país ao longo de uma década. Negociamos para eliminar o que causou esta trágica situação na Ucrânia. Também nesta segunda, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk se reuniu em Kiev com o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. O premier da Polônia declarou que a guerra travada pelos aliados ucranianos contra a Rússia é a luta do bem contra o mal e que aqueles que se mantêm neutros no confronto merecem o pior lugar do inferno político. Eu não tenho vergonha de usar essas palavras fortes. É aqui, na Ucrânia, que a luta global entre o bem e o mal acontece. Após quase 2 anos de guerra, Kiev encontra dificuldades para continuar mobilizando seus aliados, que diminuíram a quantidade de auxílio fornecido, principalmente por conta do fracasso de uma aguardada contraofensiva em 2023. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reafirmou em dezembro do ano passado que o conflito só vai ter fim quando Moscou conseguir a desmilitarização, a desnazificação e o status neutro da Ucrânia. E enquanto esse conflito não chega a um fim de fato, civis continuam sendo os mais afetados pela guerra que está próxima de completar 2 anos. Recentemente, a transferência de crianças ucranianas à força para a Rússia voltou a ter destaque. Autoridades cobram explicações do governo de Moscou. O governo ucraniano estima que cerca de 20 mil crianças tenham sido levadas à força para a Rússia após o início da invasão em fevereiro de 2022 e apenas 400 foram repatriadas até agora. O Comitê dos Direitos da Criança da ONU realiza o exame do caso. O grupo, formado por 18 especialistas independentes, se reuniu nesta segunda-feira em Genebra. A Rússia recebeu há meses a lista de preocupações dos especialistas. Na declaração de abertura, Alexei Vovchenko, chefe da delegação russa e vice-ministro de Trabalho e Proteção Social, não mencionou a transferência à força de crianças, mas defendeu as medidas russas para o reforço da família como instituição e a proteção das famílias tradicionais. Moscou afirmou à ONU no ano passado que a realocação das crianças é feita a seu pedido e com o seu consentimento, mas o documento não especifica o número total de crianças transferidas. Mas diz que entre os evacuados também havia menores de instituições públicas de acolhimento de órfãos e cerca de 2.000 crianças desamparadas, cujos representantes legais eram os diretores ou funcionários dessas instituições. A resposta de Moscou também indica que, de acordo com estatísticas do Ministério do Interior, 46.886 crianças ucranianas adquiriram a nacionalidade russa entre 1º de abril de 2022 e metade do ano passado. A audiência do julgamento de Donald Trump em um processo por difamação será retomada amanhã, na próxima quarta-feira, depois de ter sido adiada durante a última semana. Mas antes, o bilionário volta as atenções para as primárias republicanas contra Nikki Haley, que acontecem hoje em New Hampshire. Enfrentando diversos processos judiciais, Donald Trump vai voltar ao banco dos réus na próxima quarta-feira, desta vez para uma audiência contra a escritora Elizabeth Jean Carroll, que cobra 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, num processo por difamação. O procedimento estava marcado para a última terça-feira, mas foi adiado por suspeita de um possível caso de Covid em um dos jurados. Antes de voltar ao tribunal, o magnata aguarda os resultados das primárias republicanas no estado de New Hampshire, que acontecem na terça-feira e podem garantir o apoio definitivo para Trump tentar retornar à Casa Branca. O bilionário, que venceu com facilidade em Iowa,
também não deve ter problemas para superar a concorrência de Nikki Haley em New Hampshire. E por falar em eleições americanas, autoridades estão investigando telefonemas falsos que imitam a voz do presidente Joe Biden e incitam os eleitores a não votarem, a ficarem em casa nas prévias no estado de New Hampshire. Em um comunicado, o gabinete do Procurador-Geral de New Hampshire assegurou ter recebido denúncias sobre essas chamadas realizadas aos eleitores. Embora a voz no telefonema automático soe como a do presidente Joe Biden, a mensagem parece ter sido produzida artificialmente, baseando-se em informação preliminar, disse o comunicado. O objetivo, aparente, é tentar evitar que os simpatizantes de Joe Biden votem nas primárias democratas de New Hampshire. A Procuradoria-Geral menciona possíveis tentativas ilegais de alterar o voto no estado e reitera que votar nas primárias presidenciais de New Hampshire não impede de votar nas eleições presidenciais de novembro. Joe Biden deve, salvo alguma surpresa, ser nomeado como candidato presidencial do Partido Democrata. Mas ele tem dois concorrentes, o congressista democrata Dean Phillips e a escritora de livros de autoajuda Marianne Williamson. Devido a uma divergência com o Partido Democrata sobre o calendário eleitoral, o nome de Joe Biden não vai aparecer nas cédulas desta terça-feira. E antes de encerrar, vamos viajar de novo, dessa vez para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por lá, o alerta é laranja, hein, gente? Ou seja, para chuvas mais intensas do que a gente viu previsto para Brasília. Como você vê agora nessas imagens, a neblina consumiu a região, não dá para ver quase nada. E isso tende a piorar, pelo menos ao longo da manhã, já que a previsão aponta um nevoeiro. Por lá, a mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 28. Pancadas de chuva podem chegar a qualquer instante. Então, atenção motoristas, porque além da intensidade das chuvas, vocês podem enfrentar problemas com a visibilidade ao dirigir. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa terça-feira. Até lá! Estado palestino entrou